Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo. Hoje nós vamos falar da organização, direção e gestão do SUS. Artigo 8º. As ações e serviços de saúde executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Se falar decrescente, está errado. Então, as ações e serviços de saúde prestados pelo SUS serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. A direção do SUS ela é única, de acordo com o inciso 1 do artigo 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos. Então, vamos lá. Sobre a direção do SUS. A direção do SUS, ela é única. Grife essa palavra, única, certo? E ela é exercida pelos seguintes órgãos, né? Sendo exercida pelos seguintes órgãos. No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde, no âmbito dos estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde, ou órgão equivalente, no âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde, ou órgão equivalente, né? Ou órgão equivalente tranquilo. Então, pela União, a direção do SUS ela é exercida pelo Ministério da Saúde, no caso dos estados e do DF, a direção do SUS é exercida pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente, e no caso dos municípios, a direção do SUS é exercida pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. Artigo 10. Os municípios podem constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e serviços de saúde que lhes correspondam. Então, observação. Os municípios, eles podem constituir consórcios para exercer, né, ações e serviços de saúde. Então, marque a palavra consórcios, porque se falar assim, de acordo com a Lei 8080, os municípios podem constituir convênios. Está errado. Os municípios, eles podem constituir consórcios para ações e serviços de saúde.
Parágrafo 1º. Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância. No nível municipal, parágrafo 2º, no nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. Então, coloque isso como uma observação. No nível municipal. No nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. Para a cobertura, marque a palavra total de saúde, né? Das ações de saúde. Marque a palavra distritos, ok? Distritos e municipal. Artigo 12. Tá. Só um instante, pessoal. Tô me organizando aqui. Ok. Ok. Artigo 12. Serão criadas comissões intersetoriais no âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. Então, observação. Serão criadas comissões intersetoriais. E essas comissões intersetoriais, elas se localizam no âmbito nacional e são subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. E essas comissões intersetoriais, elas são integradas pelos ministérios, marque a palavra ministérios, e pelos órgãos competentes, e também por entidades representativas da sociedade civil. Ok. Então, vamos lá. Marque aí, comissões intersetoriais. As comissões intersetoriais, elas estão no âmbito nacional, marque a palavra nacional, são subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos ministérios, marque a palavra ministérios, órgãos competentes e sociedades e entidades representativas da sociedade civil. Marque entidades representativas da sociedade civil. Parágrafo único.
As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS, ok? Então, isso é muito importante, observação muito importante. As comissões intersetoriais. Elas possuem a finalidade. Qual é a finalidade? A finalidade de articular políticas de interesse da saúde, articular políticas da saúde, cuja a execução, marque a palavra execução, envolva áreas não compreendidas. Marque essa expressão, não compreendidas no âmbito do SUS. Então, se falar assim na prova, que as comissões intersetoriais possuem como finalidade articular políticas de saúde, cuja execução envolva áreas compreendidas no âmbito do SUS, está errado. São áreas não compreendidas, tá? Preste atenção nisso. São áreas não compreendidas no âmbito do SUS, ok? Artigo 13. A articulação das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais abrangerá, em especial, as seguintes atividades. Então, vamos lá, observação. Em relação às comissões intersetoriais. Em relação às comissões intersetoriais, as políticas e programas envolvem as seguintes atividades, tá? Envolve as seguintes atividades em especial: alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária, e epidemiologia. Marque essa palavra que ela é bem diferente, tá? Então, no caso das comissões intersetoriais, as atividades das comissões vão envolver políticas e programas de farmacoepidemiologia, recursos humanos, marque também, tá? Que é bem diferente, recursos humanos, ciência e tecnologia, e saúde do trabalhador. Marque também saúde do trabalhador. Artigo 14.
Deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior. Então, observação. Deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior. Então, marque a expressão comissões permanentes de integração e instituições de ensino profissional e superior. Parágrafo único. Cada uma dessas comissões permanentes de integração terá por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e a educação continuada dos recursos humanos do SUS na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições. Então, em relação às comissões permanentes de integração, elas terão por finalidade propor prioridades, métodos, estratégias, marque a palavra estratégias, para a formação e educação continuada. Dos recursos humanos do SUS. Na esfera correspondente, assim como terá por finalidade terá por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias em relação à pesquisa, e à cooperação técnica entre essas instituições. Vamos ver se eu acertei aqui no meu resumo, né? Então, em relação às comissões
permanentes de integração. Elas terão por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS. Então, marque a palavra continuada e recursos humanos. Na esfera correspondente, assim como terá a finalidade, de propor prioridades, métodos e estratégias em relação à pesquisa e cooperação técnica entre essas instituições. Então, marque a palavra pesquisa e cooperação técnica. As comissões intergestores bipartite e tripartite são reconhecidas como fóruns de negociação e pactuação entre os gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde. Então, observação. As comissões, em relação, as comissões intergestores bipartite e tripartite. Tripartite e bipartite. Em relação a essas comissões, elas são reconhecidas como fóruns de negociação e pactuação. Entre gestores, marque a palavra gestores, quanto aos aspectos operacionais do SUS. Então, vamos lá. As comissões intergestores tripartite e bipartite são reconhecidas como fóruns de negociação, marque a palavra negociação, e pactuação entre gestores, marque a palavra gestores, em relação aos aspectos operacionais do SUS. Parágrafo único. A atuação das comissões intergestores bipartite e tripartite terá por objetivo. Então, observação. Em relação às comissões intergestores bipartite e tripartite terão como objetivos decidir sobre aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde. Então, tem por objetivo, número 1, decidir sobre aspectos operacionais, financeiros, administrativos da gestão compartilhada
do SUS, em conformidade com a definição da política em planos de saúde, a política que está dentro, né, dos planos de saúde, aprovados o que é aprovados? Os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, aprovados pelo Conselho de Saúde. Marque a palavra Conselho de Saúde. Marque a palavra gestão compartilhada, tá? Marque também a palavra planos de saúde. E é isso, vamos para o segundo objetivo. O segundo objetivo das comissões intergestores, bipartite e tripartite é definir diretrizes no âmbito nacional, regional e intermunicipal a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional, e a integração das ações e serviços dos entes federados. Então, definir diretrizes no âmbito nacional, regional e intermunicipal em relação à organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente em relação à governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados. Ok, então o segundo objetivo é definir diretrizes. Marque a palavra diretrizes. No âmbito nacional, regional e intermunicipal. A respeito da organização das redes de ações e serviços da saúde, bem como em relação à governança institucional. Marque a palavra governança institucional e a integração das ações e serviços dos entes federados. Terceiro objetivo, fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados. Então, o terceiro objetivo é fixar diretrizes sobre regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência, contrarreferência
e demais aspectos vinculados às ações e serviços de saúde, né, em relação às ações e serviços de saúde entre os entes federados. Entre os entes federados. Ok. Então, marque a palavra diretrizes, distrito sanitário, integração de territórios, contrarreferência e entes federados. Artigo 12b. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASENS, são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais. Então, o CONAS se refere à entidade estadual e o CONASENS à entidade municipal, para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social na forma do regulamento. Então, observação. O CONAS, ele se refere aos entes estaduais. E o CONASENS se refere aos entes municipais. Ok. E esses órgãos, né, eles vão tratar de saúde, de matéria de utilidade pública e de relevante valor social. O CONAS e o CONASENS receberão recursos e orçamentos geral da União, por meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União. Então, é importante a gente saber que esses dois órgãos, eles receberão recursos do orçamento geral da União, por meio do Fundo Nacional de Saúde. E podem ainda celebrar convênios com a União. Então, marque a palavra recursos, União, Fundo Nacional de Saúde e convênios, tá? Aí se fala assim, que o CONAS e o CONASENS, de acordo com a Lei 8080, pode celebrar contratos ou consórcios com a União, tá errado. No caso do CONAS e do CONASENS, eles vão poder celebrar convênios com a União para custear, né, as despesas relacionadas às suas instituições. Parágrafo 2º. O COSENS, né, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. Deixa eu ver só uma coisa, pessoal. É diferente. Nós temos o CONASENS e o COSENS. Tranquilo?
O COSENS são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais no âmbito estadual para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculados institucionalmente ao CONASENS, na forma que dispuserem os seus estatutos. Então, observação muito importante. Vamos falar do COSENS. O COSENS, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, o COSENS, eles representam os entes municipais no âmbito estadual para tratar de matérias de saúde e precisam, estar vinculados institucionalmente ao CONASENS. Na forma que dispuserem os seus estatutos. Então, marque o seguinte. COSENS, COSENS representam os entes municipais no âmbito estadual, marque âmbito estadual, e tratam, sobre matérias de saúde, desde que vinculados ao CONASENS. Então, o COSENS precisa estar vinculado institucionalmente ao CONASENS. Se falar o inverso, o CONASENS precisa estar vinculado ao COSENS, tá errado. O certo é que o COSENS precisa estar vinculado ao CONASENS, ok? Bom, agora nós vamos falar das competências e atribuições do SUS. Vamos só começar, pelas atribuições, Então, vamos lá. Vamos falar das atribuições do SUS. Atribuições do SUS. Deixa eu só verificar, pessoal, se é bom falar de tudo. Competência. Não, a competência é bem grande, Então, eu vou deixar a competência para a próxima aula e a gente vai falar das atribuições do SUS, tá certo? Vamos terminar aqui. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão em seu âmbito administrativo as seguintes atribuições. Então, essas atribuições se referem ao âmbito administrativo. Tá certo? Então, marque aí, âmbito administrativo. Vou colocar aqui meu notebook para carregar, pessoal. Então, vamos lá. As atribuições do SUS, Referente ao âmbito administrativo da União, dos estados, do DF e dos municípios, ok? Qual é a atribuição do SUS em relação a cada ente federado no âmbito administrativo? Definição
das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde. Então, definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde, administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados em cada ano à saúde. Então, administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados em cada ano para a saúde. Então, marque a expressão em cada ano. Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais. Então, temos o acompanhamento, avaliação, e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais. Então, é competência do SUS, né? Verificar, fazer o acompanhamento, a avaliação e a divulgação do nível de saúde das condições ambientais. Vamos lá, o que mais? Organização e coordenação do sistema de informação, marque a palavra informação de saúde, só um instante. Elaboração de normas técnicas, o estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde. Então, né, é uma atribuição do SUS a elaboração das normas técnicas e o estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde elaboração de normas técnicas e o estabelecimento
de padrões de qualidade, para a promoção da saúde do trabalhador, participação na formulação da política, e na execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente. MA, meio ambiente. Vamos só dar uma revisada, pessoal, porque aí a gente fixa melhor o conteúdo. Então, são atribuições do SUS em cada ente federado, no âmbito administrativo, a definição da instância e mecanismo de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde, a administração de recursos orçamentários e financeiros em cada ano. Se falar em cada mês, em cada dia, tá errado, é em cada ano, em relação à saúde. Acompanhamento, avaliação, divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais. Organização e coordenação do sistema de informação de saúde. Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos em relação à assistência à saúde. Elaboração de normas técnicas e de estabelecimento de padrões de qualidade em relação à promoção de saúde do trabalhador. Participação na formulação da política e execução de ações de saneamento básico e na colaboração da proteção e recuperação do meio ambiente. Marque essa palavra, tá? Meio ambiente. Vamos lá. Elaboração e atualização periódica do plano de saúde. Elaboração e atualização periódica do plano de saúde, participação na formulação e na execução da política de formação, e desenvolvimento dos recursos humanos para a saúde. Marque a palavra recursos humanos. Elaboração da proposta orçamentária do SUS de conformidade com o plano de saúde. Então, elaboração da proposta orçamentária do SUS em conformidade com o plano de saúde
elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública. Então, elaboração de normas, marque a palavra normas, para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública, que mais? Realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde autorizadas pelo Senado Federal. Essa atribuição é muito importante, tá? Então, realização de operações externas, marque a palavra externas, de natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas pelo Senado Federal. Então, marque a palavra externas, Senado Federal e financeira. Para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização. Então, a autoridade competente poderá requisitar bens e serviços tanto de pessoas naturais como de pessoas jurídicas, sendo a essas pessoas assegurada justa indenização, marque a palavra justa indenização, nos casos de atendimento das necessidades coletivas, urgentes e transitórias, marque a palavra transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, calamidade pública,
calamidade pública ou irrupção de epidemias. Marque a expressão irrupção de epidemias. E aqui, pessoal, nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade, né, em relação a esse inciso. No final da aula, eu vou clicar para a gente ver do que se trata, ok? Quais são as outras atribuições? Implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. Então, implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. Propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, saneamento e meio ambiente. Então, propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais, marque a palavra internacionais, relativos à saúde, saneamento e meio ambiente. Marque a palavra meio ambiente. Estamos acabando, pessoal. Elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde. Promover a articulação com órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para a definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços da saúde. Então, promover a articulação dos órgãos de fiscalização do exercício profissional e de outras entidades representativas da sociedade civil para a definição e controle dos padrões
éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde. Então, promover a articulação com órgãos de fiscalização do exercício profissional e de outras entidades representativas da sociedade civil. Marque a expressão entidades representativas da sociedade civil para definição e controle de padrões éticos. Marque a palavra padrões éticos de pesquisa, ações e serviços de saúde. Promover a articulação da política e dos planos de saúde. Então, promover a articulação da política e dos planos de saúde. Realizar pesquisa e estudos na área da saúde, né? Então, realizar pesquisas e estudos na área da saúde. Definir as instâncias e os mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária. Então, definir instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária. Marque essa expressão, tá? Poder de polícia sanitária. Fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial. Então, fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos. Marque essa expressão, tá? Projetos estratégicos de atendimento emergencial. Marque a expressão atendimento emergencial. Bom, pessoal, então nós vimos todas as atribuições comuns do SUS, né? Então, só um instante. Vimos do artigo 8 ao artigo 15. E na próxima aula a gente vai falar das competências. Vai ser um bloco só para falar das competências do SUS. Não podemos confundir as atribuições com as competências na hora da prova. E tem a questão da ADIM, que eu vou abrir para ver se aparece alguma coisa. Vamos lá. Caiu aqui no site do STF.
Deixa eu ver aqui. Processo é público. Ai, peraí. Ai, gente, eu tô perdida. Só um instante, pessoal. Deixa eu ver se fala alguma coisa. Ó, é uma ação direta de inconstitucionalidade, né? 3454. Ela vai falar dessa questão da autoridade competente poder requisitar bens e serviços nos casos de necessidades que envolvam situações de perigo iminente, calamidade pública ou irrupção de epidemias, né? Então vamos ver a ementa, que a ementa é o resumo, né? Então, a ação direta de inconstitucionalidade em relação ao artigo 15, inciso 8º da Lei 8080, Lei Orgânica do SUS. Requisição administrativa de bens e serviços para o atendimento de necessidades coletivas urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, calamidade pública ou de irrupção de epidemias. Interpretação conforme a Constituição. Vedação a que um ente federado requisite bem ou serviço de outro. Entendimento jurisprudencial da Suprema Corte consolidado no decorrer da pandemia da Covid-19, ou seja, uma decisão recente. Ofensa à autonomia do ente federado e ao pacto federativo. Princípio do federalismo cooperativo, cooperação e horizontalidade. Procedência do pedido. Vamos ver. 1. A questão jurídica debatida nos autos está em saber se a requisição, pela autoridade competente pode recair sobre bens e serviços públicos. Ou seja, será que a autoridade competente pode requisitar bens e serviços públicos, nesses casos de perigo iminente, calamidade pública ou irrupção de epidemias? Em outras palavras, discute-se na presente ação se um ente federativo pode requisitar bens e serviços pertencentes a outro ente federativo. Segundo a firme jurisprudência do STF, ofende o princípio federativo a requisição de bens e serviços de um ente federativo por outro, o que somente se admitiria à União, de forma excepcional durante a vigência das medidas excepcionais de estado de defesa e estado de sítio. Ok. Conforme entendimento na ADI 6362, a requisição administrativa é instrumento de intervenção do Estado na propriedade privada que independe de aquiescência do particular e atuação prévia do judiciário, cujo pressuposto único é o atendimento de uma situação de perigo público iminente. Mesmo que os bens públicos estejam vocacionados ao atendimento de uma finalidade pública e que o pressuposto único indispensável para a requisição seja o atendimento de situação de perigo público iminente, seu uso excepcional e transitório por ente federativo que não aquele a que está vinculado o bem ou serviço, ainda que a pretexto de acudir a uma situação fática de extrema necessidade, fere a autonomia do ente cujo bem seja requisitado e lhe acarreta incontestável desorganização. Então, vamos resumir. O STF entendeu que nos casos em que a autoridade competente tente
requisitar bens e serviços de um ente federativo para outro ente federativo isso fere tá bem aqui no começo. O princípio federativo. Princípio federativo. Então, quando a autoridade competente de um ente federativo tenta requisitar bens e serviços de outro ente federativo, isso fere o princípio federativo. É basicamente isso que está sendo discutido. A validade constitucional do dispositivo questionado está condicionada à exclusão da possibilidade de que a norma recaia sobre bens e serviços públicos. Então, isso é outra questão, tá? Ponto final. A autoridade competente não pode, marque a palavra não pode requisitar bens e serviços públicos. Marque a palavra públicos. Uma vez que tal preceito se volta a disciplinar a relação entre o poder público e o particular, né? Então, uma vez que o entendimento da norma ou do artigo, né, que a gente está falando do artigo, visa regular uma situação entre o poder público e o particular. Marque a palavra particular. Constituindo-se em garantia do particular em face daquele poder público. No tocante aos entes federativos, suas relações se caracterizam pela cooperação e pela horizontalidade, não se admitindo a ente federativo requisitar bem ou serviço pertencente a outro, sob pena de ferimento da autonomia do ente federativo e, consequentemente, ofensa ao pacto federativo, né? Então, requisitar bens e serviços públicos de um ente federativo para outro ente federativo fere o princípio federativo e a autonomia do ente federativo. Marque essas expressões, tá? Princípio federativo e autonomia do ente federativo. Ok. Pedido que se julga procedente para se conferir interpretação conforme a Constituição, ao artigo 15, inciso 13 da Lei 8080 de 1990, excluindo-se a possibilidade de requisição administrativa de bens e serviços públicos de titularidade de outros entes federativos.
Então, coloque como uma observação. É vedada a requisição administrativa de bens e serviços públicos, marque a palavra públicos, de titularidade de outros entes federativos. Marque a expressão outros entes federativos. E aí você vai colocar do lado decisão do STF em 2022, ok? Então, pessoal, terminamos por aqui, tá? Falamos sobre tudo que deveria ser falado. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E até o próximo vídeo.